Deus é um vulnerável, se você pensar bem. O que essas igrejas neopentecostais fazem é abusar de Deus. Usam e abusam. Usam a categoria Deus para enganar gente simples e pobre, gente desesperada. Um tempo atrás você se candidatou a governadora, né? Podia ser eu a governadora em vez do Cláudio Castro. Lembra quando as pessoas votavam de protesto no Tiririca, por exemplo? Votavam contra elas mesmas. Exatamente. Que protesto é esse? Pois é. Mas essa gente que usa o ridículo não é palhaço. Essa gente usa a ridicularização para confundir a nossa cabeça, para perturbar o eleitor. Eu acho, por exemplo, que as mulheres deveriam governar. Vou te falar, o mundo seria muito melhor. Que bicho você seria? Que todo mundo se identifica com um bicho, né? Eu queria ser uma onça. Eu acho que eu vi um gatinho. Olá, humano! Bem-vindo a mais um episódio de Newsológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. E como de praxe, por favor, vamos fazer aquele ritual, né? Aquele protocolo. Se inscreva aqui no canal, se torne membro, ativa o sininho, dá o joinha para espalhar aqui o nosso episódio. Né? E você, hater? Hater, eu sei que pelo nosso tema você vai estar aqui hoje, né? Seja bem-vindo, você, né? Estamos no espaço democrático. Comente, mas com elegância, por favor, tá? Para não ter aquela baixaria de ter que bloquear você e tal. Você é sempre bem-vindo, tá? Então, hoje aqui no nosso Newsológico, a fera do dia é a grande Márcia Tiburi. Ai, Márcia, o que você tá rindo? Tô rindo da sua apresentação e do seu diálogo com os haters. Eles são bem-vindos, eu acho que eles são importantes. Eles criam engajamento, né? Estamos no espaço democrático. Você acha que eles sabem que eles criam engajamento pra você? Não sei exatamente o que eles sabem. Se passa na cabeça, né, de uma pessoa que faz o que faz, né? Mas estão aí, tem que conviver, né? Mas o que você ia dizer? Não, eu fico pensando que essas pessoas que agem através desse afeto do ódio são pessoas que são fechadas pro outro. Afeto do ódio. O ódio é um afeto ali, né? Disponível e altamente compensatório. Tem gozo, né? Dá uma tremenda satisfação mesmo, né? E aí, claro, pra gente que não consegue sentir outras coisas mais agradáveis, né? Tipo, sei lá, admiração, amor, respeito, esperança empatia, e tal. Né? Tudo isso, né? E tudo, você fala de empatia, então a gente remete a você tá aberto ao outro. E o odiento, a pessoa que odeia, ela tá fechada pro outro. Então, ela vai pro outro assim com uma vontade de destruir. Só que como ela tá fechada pro outro, aí que tá o ponto. Ela não apenas se torna moralmente, eticamente, politicamente embotada, mas ela também, de um ponto de vista cognitivo, tá fechado pro outro, significa que você tá desinteligente. Então Entendi. Então, para não dizer burro, né, que não fica tão elegante, mas você tá desinteligente. Então, o ódio, ele está para a burrice, como o amor está para a inteligência. É verdade, eu costumo dizer que a burrice e a prepotência, nem sei se tem a ver com o que você está falando, caminham juntas, né? É, isso aí. Não é Claro verdade? Que sim. Claro que sim. E a prepotência também é uma característica desses grupos que capitalizaram e monetizaram o ódio. A gente vê muito isso nas redes sociais, mas, enfim, no mundo da vida também, no mundo da política, né? No mundo, enfim, das classes sociais, das classes raciais. Sim. E, enfim, das classes sexuais também, dá pra gente dizer. Eu acho que são punheteiros solitários, pode botar no feminino também, que tem, né? Pessoas sem pulsão sexual na vida e que é o que lhes resta, né? É o gozo né? Que lhes resta, é que ficar azucrinando a vida dos outros, normalmente com perfil falso, né? É uma atitude extremamente covarde. E como a internet fomentou isso, né? É porque o ódio hoje em dia é uma mercadoria, né, Niso? Então essa mercadoria dá muita grana. Na época do golpe da Dilma Rousseff contra a Dilma, os CEOs de grandes big techs, de grandes big techs é ótimo, né? Os CEOs dessas empresas gigantescas de tecnologia digital, esses caras falavam com todas as letras, né? Que, por exemplo, fazer publicações odiando a Dilma Rousseff era o que mais dava dinheiro. E aí
eu mesmo fui muito vítima disso. Ou seja, muita gente ganhou dinheiro fazendo ódio contra você. Do ponto de vista do negócio, é incrível. Mas o negócio nem sempre é uma coisa boa, bonita e que dá sentido à vida, né? Mas tem gente também que não quer ter nenhum sentido na vida. Então, isso também é um luxo subjetivo, um luxo espiritual, assim, que tá em baixa, né? Poucas pessoas têm esse interesse e raramente dinheiro, em geral, não ajuda nisso, não. Mas é muito louco, né? Como o capitalismo, né, leva a coisas como essa, na verdade. Você vê grandes CEOs aí falando, não, vamos nesse viés aí, porque e não é só o isso capitalismo. dá grana. Não é só o capitalismo. Capitalismo, sim. Aí tem o conjunto sistêmico desse negócio todo, que é essa coisa que a gente chama de patriarcado, porque o capitalismo, ele deriva, ele é criado no sistema patriarcal. Antes do sistema capitalista, a gente tinha o feudalismo, que também era patriarcal. E o capitalismo, ele é uma espécie de reação mesmo, a dos homens. Tanto que reação dos homens, dos grupos de homens, das políticas da época feita pelos homens. A época, estou falando, passagem da chamada Idade Média para a chamada Idade Moderna, naquele contexto europeu que para nós resulta em invasão desse território que os europeus vão chamar de Américas, né? Sim. Então é tudo isso também que está em jogo, mas tem ali uma política dos homens que a gente conhece até hoje. Essa política dos homens mesmo, resulta em capitalismo, resulta em racismo, em capacitismo, em tudo que a gente vê de violência, porque quando a gente fala de homens, a gente está falando de uma matriz de subjetivação masculina que é diferente da matriz de subjetivação feminina. Em termos muito simples, como é que você faz um homem, como é que você faz uma mulher? Um homem você faz através da violência, uma mulher você faz através do cuidado. E isso as pessoas pouco escolhem, né? Quando você vê, você está introduzido nesse tipo de jogo de linguagem, jogo simbólico. E aí, enfim. Mas desculpa, eu já fui atravessando tudo que você vai falando. Tem que ser assim. Assim que eu gosto. A gente já caiu na conversa, né? E vem cá, você acha que isso vem de onde? Essa coisa do patriarcado? Sociedade machista, né? Você acha que vem lá da Idade da Pedra? Você acha que... Porque, desculpa até me antecipar um pouquinho, você falou da violência de homem, eu acho que isso vem muito das guerras, né? Da coisa do homem ser teoricamente, fisicamente mais forte que a mulher, então eles iam pra batalha, que eram coisas extremamente violentas, né? Então, se conquistava vilas e cidades através da porrada, né? Então, tem várias teorias assim sobre origens do patriarcado nesse sentido histórico, mas eu gosto muito de lidar com a noção de origem e gênese, que é um pouco diferente. Então, sobre as origens, a gente pode especular e tem historiadores para todo lado ao longo do tempo. Tem até aqueles que dizem que, na verdade, o patriarcado é uma instauração violenta contra um antigo, arcaico matriarcado. Então, sempre foi, nesse tipo de teoria, também uma história do ódio, né? Uma política de ódio contra as mulheres. Então, no começo estaria já a misoginia. Nada a ver com a noção de natureza, até porque essa noção precisa ser muito desconstruída, muito pensada, assim. Mas eu gosto da noção de Gênese, porque a Gênese explica pra gente por que continua, né? Então, por que sempre foi assim? A gente olha e se pergunta, mas sempre foi assim? Sim, sempre foi assim. E aí, a luta das pessoas, a luta de grupos, a luta de... Vamos pensar a Idade Média, a luta camponesa, que seguiu na Idade Moderna, a luta das mulheres, que foi se tornando tão importante ao longo do tempo, e no século XIX começou a crescer, no século XX, começo do século XX, ficou forte. A história do século XX é a história dessa luta de mulheres, que é uma luta que a gente chama de feminismo, que é uma palavra também que as pessoas têm medo de falar, como tinham medo de falar em comunismo, né, antigamente. Comunismo, aliás,
esse assunto imaginário, né? Só serve para a extrema-direita fazer sua festinha de ódio. É porque o contra as comunismo pessoas. mesmo, o comunismo de Marx, ninguém, isso não existe hoje, Não, né? e se Assim, existisse, seria assim, um paraíso na Terra, todo mundo feliz, não teria lideranças pairando acima da cabeça de ninguém. Seria, enfim, a vida da comunhão e da comunidade. Aliás, as etimologias aí também ajudam, né? O comum, a comunidade, a comunhão, que tem a ver com partilha. Enfim, uma vida boa, justa e digna para todo mundo, sem desigualdade, sem violência, né? Então, realmente, é muito utópico, não tem nada a ver com esse mundo. Mas é claro que também a distorção do discurso, a distorção do texto, inclusive por gente que nunca leu Marx, ela é produzida para dizer, ó, não só do Marx, todos os filósofos, né? Eu sou uma professora de filosofia e uma filósofa. Hoje em dia eu sou, inclusive, uma professora independente, não dou mais aula em universidade. Mas eu recebo, assim, muito ódio só por ser uma pessoa que penso de maneira articulada e proponho ideias complexas, a meu ver, questões que precisam ser colocadas em cena e que, às vezes, eu também coloco questões de uma maneira muito simples, para que a gente entenda imediatamente, mas depois a gente precisa desdobrar e compreender a complexidade dos fenômenos e das próprias questões, mas eu recebo muito ódio por isso, que na verdade não é um ódio só a mim, há ódio também pessoal em relação a mim, mas é o ódio à professora mulher, à filósofa mulher, é um ódio à própria filosofia e tem um ódio mais profundo que é o ódio ao pensamento reflexivo. É o ódio ao próprio pensamento. O fato de que há um pensamento, que aí esse ódio vai para quem está falando de um pensamento, vai para o livro, vai para as teorias, vai para a reflexão. É um ódio generalizado contra uma lógica, o ódio, inclusive, à lógica, o ódio ao conhecimento. O ódio à lógica, que é um ódio à própria razão. Né? Então, esse sistema de opressão, esse sistema de violência cheio de matança, violência para todo lado, claro, violência contra pessoas vulneráveis, sempre mulheres, crianças, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas que têm discapacidades e por aí vai. Esse ódio, ele é tecnológico, metodológico, e é um ódio que também se faz como ódio a uma noção, a uma ideia, a um pensamento, a uma reflexão que pode mudar esse sistema de opressão. Isso é curioso. Um dos maiores ódios que eu recebo é, assim, por exemplo, dos recortes de falas minhas, porque tem a fake news e tem a desinformação. Então, quando você, por exemplo, recorta uma fala de uma pessoa e você usa aquela fala como se fosse o todo do que ela está dizendo e descontextualiza, tira, enfim, do argumento, né? Altera o sentido do argumento. Então, eu, sei lá, 10 anos atrás dei uma entrevista e desenvolvi um argumento. E no meio do argumento eu falo assim, eu posso ser, por exemplo, a favor do assalto. Digamos que eu sou a favor do assalto. Eu falo assim. Aí a jornalista pergunta para mim, e eu falo que tem uma lógica do assalto. E aí a jornalista pergunta, mas Márcia, você é a favor do assalto? Eu digo, não, eu estou argumentando, estou construindo um raciocínio em primeira pessoa. Claro que só se recorta, eu sou a favor do assalto. E até hoje eu recebo ódios na internet e políticos, em época de eleição, então se usa muito isso, me tratando como se eu fosse, por exemplo, uma metonímia da esquerda, né? Então, toda a esquerda sou eu. Isso é uma tática muito interessante que tem a ver também com monetização. Mas eu me dei conta que não é só ódio à minha pessoa ou ódio a uma mulher, que também está em jogo. É o ódio ao próprio pensamento complexo, ao pensamento reflexivo. A uma pessoa que, na sua cena, faz uma reflexão que obriga as pessoas a pensarem, confronta o pensamento comum, né? Confronta o senso comum, os clichês, né, que transitam aí na ordem do discurso de um jeito totalmente desembestado, né? Então, pensar para esse sistema de opressão patriarcal, capitalista, violento, racista e tal, homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, pensar de maneira crítica e analítica é uma coisa perigosa. Eles tratam a gente como inimiga.
Por isso que odeiam educação, odeiam educadores, porque sim. são doutrinadores. Tem que fazer essa distorção. Em vez de dizer, de respeitar e de reconhecer, se tivessem empatia, diriam: olha ali um educador tentando fazer seu trabalho. Mas não. Dizem, um doutrinador, uma pessoa que está fazendo pensar, então se transforma nesse discurso de ódio num doutrinador. E, na verdade, quem faz isso é o doutrinador, né? Você lembra de uma expressão chamada ideologia de gênero, por exemplo? Lógico. Pois é. Então, eu fico estudando essas coisas, escrevendo esses livros, né, esses artigos. Que mania que você tem de ficar escrevendo esses livros. Então, tem gente que fica com raiva também, mas tem gente que gosta e eu fico muito feliz quando as pessoas gostam. E aí, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a ideologia de gênero, porque, na verdade, quem falou pela primeira vez em ideologia de gênero foram teóricas feministas. Foram elas que disseram: olha, o patriarcado é uma ideologia de gênero, porque produz homens e mulheres, ou seja, produz os corpos dos quais esse sistema precisa para ele se manter em pé do jeito que está, com os privilégios dos homens, a violência dos homens contra as mulheres, o poder todo na mão dos homens e as mulheres sendo capachas, né, sendo as escravas baratas, né, as trabalhadoras serviçais aí nesse processo. E aí, são padres e pastores numa conferência do final dos anos 90 que leram as feministas, pegaram essa expressão e começaram a usar contra as feministas. Entendi. Dizendo que... fazendo essa distorção, né? Fazendo essa alteração. Em vez de estudiosas do assunto de gênero, porque gênero é o quê? É uma categoria de análise, é uma palavra para a gente entender o que está acontecendo. O que eles fazem? Começam a dizer que essas pessoas que estudam, que pesquisam, que estão elaborando uma reflexão sobre o assunto, que estão pesquisando com profundidade, essas pessoas estão fazendo a ideologia de gênero. Quando, na verdade, elas estão fazendo a filosofia, a sociologia, a antropologia, a ciência, que tenta entender o que significa gênero numa sociedade que produz e reproduz desigualdade, né? Exatamente. Agora vamos pensar num lado bom, pelo menos eles leram alguma coisa, né? Então, leram, mas como não tem competência cognitiva... Como é que interpretaram isso, né? Usaram para o mal. Eu acho até que até pior, sabe? Entenderam mesmo. Só que usaram para o mal. Resolveram distorcer né? De maneira proposital. E aí falta a ética, a moral intelectual que a gente tem que ter de trabalhar com consciência, né? E contando com a inteligência dos outros. Mas isso também é uma característica do fascismo, Niso. Você contar com a estupidez do outro, que é o que a gente estava conversando antes, né? Você contar com a estupidez, com a ignorância do outro, esperar que o outro seja um otário e contar mesmo, calcular sobre a imbecilidade do outro, ajudando ele a ser cada vez mais imbecil, para ele lamber suas botas, né? Para ele ser o seu serviçal. Está abaixo de você, né? O seu subalterno, para ele ficar puxando o seu saco. Isso eu acho que é muito do patriarcado. Infelizmente, tem mulheres também que apoiam isso. É também da branquitude. É da heterossexualidade compulsória. É das classes oligárquicas que detêm os meios de produção da mercadoria, mas também os meios de produção da notícia, porque a notícia também é uma mercadoria. Os meios da produção de Deus, porque Deus também é uma mercadoria. Jesus. Sim, é um negócio, né? Baita negócio. Até porque Deus não pode nem se defender, né? Jesus Cristo não pode nem se defender. Então pensa, verdade. Deus é um vulnerável, se você pensar bem. Deus é abusado. O que essas igrejas neopentecostais fazem é abusar de Deus. Usar, né? É usar. Usam e abusam. Você pensa assim, é exatamente isso. Imagina o que é um abuso. Abuso moral, abuso psíquico. Usam a categoria Deus para enganar gente simples e pobre, gente desesperada, que não consegue ter uma reflexão existencial sobre o que significa estar nesse mundo. Eu não sou contra as crenças, as religiões, não sou contra. Mas sou bastante crítica das igrejas e da igreja enquanto ela se funciona como Estado. Então, isso eu acho já vem a Inquisição, né? Tudo em nome de Deus, né? Sempre em nome de Deus. A colonização, Cristóvão Colombo lá nos seus discursos, buscando ouro e Deus. Já um ancestral. Aqui, a primeira missa que tem, né?
catequizando índios, né? É uma loucura isso. E tudo em cima da manipulação, né? Tudo para você. É macabro, assim. E diabólico. É. Essa gente que é. Logicamente, acha que é né? dono do Tem mundo. gente muito séria, claro. Mas a gente vê casos aí, assim, assustadores de pessoas que usam a religião para manipular mesmo, para ganho próprio, material. É triste, né? É bem triste. É triste para quem tem consciência também, né? Ah, sim, Porque claro. tem os que se regozijam realmente nesse tipo de sistema. Você pega essa história que rolou no Rio de Janeiro, essa matança de pessoas na favela. Eu ia chegar lá. Pois é. Então, a gente precisa chegar nesse lugar e falar disso, né? Eu tava pensando assim, quando teve, por exemplo, a chacina no Carandiru, foi uma coisa que aconteceu nas paredes do presídio. Claro, teve a espetacularização e tudo, mas ainda tinha, digamos, um ambiente simbolicamente complexo, que é o presídio, onde, em tese, estariam pessoas criminosas ou que são fora da lei ou que estão ali submetidos à lei, que descumpriram com a lei. Bom, mas agora, você viu, é mais gente do que morreu na época do Carandiru e mais gente, aliás, todo mundo está falando da operação mais letal, a gente pode traduzir isso em termos simples, né? A maior matança de que se tem notícia nos últimos tempos, perpetrada pelo Estado. E essas pessoas que foram mortas ali, todo o processo, né, a chamada operação, matou quem estava pela frente. Não é possível que sei lá, até agora, 111, sei lá. 130 e poucas pessoas já. Todo mundo bandido ali, não é possível. Então, e já se comprovou, inclusive, pessoas que não... Teve um pastor que é deputado, que disse, olha, eu tô aqui falando, eu não sou progressista. Eu achei curioso que ele tenha falado isso. Eu vi. Porque ele falou, então, dizendo, da minha igreja, os rapazes lá, que nunca pegaram no fuzil, que eram meros trabalhadores, foram chacinados junto. E qual é a questão? Agora o espetáculo tomou a esfera pública, a ordem urbana. É matança. Você pega um livro, por exemplo, do Foucault, O Vigiar e Punir. Nossa, O Vigiar e Punir... É punk esse livro. E você pega o Suplício, ele fala do caso desse Damião, que é um sujeito que está ali sendo supliciado na frente de todo mundo, mas na praça pública. As execuções eram públicas, né? Exatamente. E o público participava, né? Cada um ia lá e... Como na Caça às Bruxas, também, no Alto de Fé, as pessoas iam jogar pedra e cuspir nas bruxas, nas chamadas bruxas, que eram pessoas que eram colocadas ali porque eram indesejáveis, da mesma maneira que esse supliciado aí dos livros do Foucault. E a história da violência é a história também do espetáculo. A sociedade do espetáculo aprendeu a transformar a imagem, né? Transformou a imagem no maior capital. Essa é a ideia do que a gente chama de sociedade do espetáculo. A imagem vale mais do que tudo. E ali, o objetivo do governador do Rio de Janeiro, que tem uma baixíssima popularidade, é provavelmente o objetivo de se eleger, de aparecer bastante, porque aparecendo muito, ele vai conquistar pessoas que não sabiam nem que ele existiam, mas que têm ódio no coração. E muita gente, inclusive, que está entorpecida, deprimida, achando a vida uma droga por diversos motivos, vai ser conquistado por esse ódio, porque o ódio, psiquicamente falando, ele dá uma sensação muito boa de estar vivo para quem não consegue sentir outras coisas mais interessantes e mais agradáveis. Mas o ódio e a inveja dão uma sensação de que você está vivo. Então, para essas pessoas que estão ali se sentindo muito mal, se sentindo vazias, às vezes é o ódio que vem preencher nisso. Isso é um fator importante nesse jogo, porque aí esse jogo publicitário, é a publicidade do ódio. Esse jogo vai trazer as pessoas para votarem nesses indivíduos. E tem muitos lucros que ficam, que a gente pode computar nesse processo, né? Muitos lucros que eu quero dizer, combater outros políticos, combater, digamos, um governo federal, porque todo o discurso do Cláudio Castro também foi de se fazer de vítima em relação à Polícia Federal e ao governo federal. Quando fica claro a todo momento que tanto Cláudio Castro quanto Tarcísio aqui não aceitam
ajuda do governo federal, nem da Polícia Federal, até porque, claro, são sócios do crime. E esse é um fator que está todo mundo discutindo, eu não sou especialista nisso e nem gostaria de me alongar, mas o que os especialistas têm dito, muita gente tem se dado conta de uma coisa bastante óbvia, não precisa nem você ser especialista para entender que não se combate o crime organizado, quem não combate o crime organizado é porque faz parte dele. Então, o próprio governador do Rio não vai combater o seu próprio negócio, ele vai deixar os milhões que ele não usou nas políticas públicas necessárias, nas políticas de segurança pública que ele tinha disponíveis para isso, ele não usou. Dinheiro do governo federal, inclusive, porque, obviamente, ele vai estar trabalhando contra o seu próprio negócio. E para muita gente hoje, o crime é o grande negócio. E para esses políticos, o crime é o grande negócio. Então, tá na hora também da gente voltar a falar de ética na política, falar do sentido da política. A política não pode ser isso. Nós não podemos nos conformar que fazer política no Brasil hoje seja isso. E, claro, para o assunto que a mim mais interessa nesse momento é também falar da mudança na política envolvendo outros setores da sociedade que até o momento estavam, ou até os últimos anos, estavam muito afastados da política, que são o setor progressista feminino, né? As feministas, as pessoas que são LGBTQIAPN+, as pessoas indígenas, os trabalhadores raiz, né? Então, não apenas os capa preta dos partidos, os grandes donos do poder, aqueles que sabem fazer o jogo do poder da política, que é uma coisa realmente, eu acho, insuportável. Até onde eu cheguei nisso, eu achei insuportável. Mas as pessoas, enfim, que não faziam parte da democracia, quando elas começam a fazer parte da democracia, elas começam a construir aquilo que a gente vem chamando, e que vários intelectuais pelo mundo afora vêm chamando de democracia radical, ou seja, uma democracia que não é mais só branca, burguesa e coisa de homens, né? E coisa de branca, burguesa, coisa de homens, e de homens que são donos do poder e que construíram o campo do político para que eles, o campo da política e do político, para que eles possam ter a sua vida ali resolvida, né? Que acaba sendo, na verdade, uma corporação masculinista horrorosa que não cuida da sociedade, não ajuda a sociedade. Não interessa. Não, só a si mesmos, né? Eu acho até que os homens, eles funcionam na política por meio, assim, a energia que move os homens na política, e a prova disso é o Congresso Nacional atual, é o narcisismo e o poder e a violência. E o gozo que esse narcisismo, esse poder e essa violência trazem para eles. Um gozo que envolve ganhar dinheiro, matar os outros, né? E tem uma bancada muito tenebrosa no Congresso Nacional, que é agora a nova bancada cristã, mas já tinha, né, a chamada bancada da bala, do boi e da Bíblia. Eu remeto a da Bíblia porque foram os sujeitos também que se transformaram nos últimos tempos em bancada de estupro, né, à medida que eles defendem os estupradores. E a gente pode dizer também a bancada do feminicídio, porque esses caras, à medida que vão contra as leis sobre o aborto, por exemplo, no nosso país, que são leis de 1940 e poucos, esses caras acabam condenando à morte aquela grande maioria de meninas com menos de 14 anos que são por homens da família e que, quando precisam fazer, muitas morrem. Muitas morrem, meninas de 9, 10, 11, 12 anos, que não têm 13, 14, que não têm condições de ter filhos, que nem sabem que estão grávidas, que nem entenderam o que foi feito com elas em muitos casos, e que não têm acesso ao aborto. E essa bancada do estupro defende os estupradores. A gente chegou no ano passado à questão que as pessoas também se deram conta, né, que o estuprador criminoso receberia uma pena menor do que as meninas que eram estupradas, que tinham que parir aqueles filhos indesejados e que seriam ainda criminalizadas por terem praticado. Ou seja, as mulheres não têm o mesmo direito que os homens têm de ser donos dos seus corpos, né? Então, estou falando assim de questões que a gente pode aprofundar se for o caso, mas é todo um sistema de injustiça muito patriarcal e concentrado nas mãos desses sujeitos que são hediondos e que funcionam também nesse narcisismo perverso, sabe? O Bolsonaro é um exemplo disso. Bolsonaro típico.
Sim, fazia, assim, aquela coisa que no mundo do feminismo a gente chama de gaslight, né? Que hoje em dia tá mais comum, né? Que é aquele terror psicológico que um homem faz contra uma mulher, que é típico das personalidades narcísicas. Mas esse terror psicológico também há homens que fazem contra massas inteiras, populações inteiras. Quer virar a coisa, né? Botar o outro como culpado, né? Botar o outro como louco, né? E também colocar o outro como louco, mas fazer também terrorismo psíquico. Então, você não tá entendendo nada, você é um burro, você é um louco, você é um idiota. E você, como o Bolsonaro falou para Maria do Rosário, você é tão feia que não merece ser estuprada. Esse tipo de discurso de ódio dirigido a uma pessoa. Mas se você pensar bem, é o que o Bolsonaro também fez com todo mundo no Brasil. E, assim, fez desde a época do golpe, desde o famoso 17 de abril de 2016, com aquele discurso pró-Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então, assim, tudo isso... um negócio desse, cara? Então, tudo isso tá envolvido, tudo isso é a mesma coisa. É sempre o mesmo discurso de ódio, dirigido, então, ou a um indivíduo, ou a uma população inteira, envolvendo terror, pavor, medo, angústia, deixando todo mundo muito deprimido. O patriarcado capitalista e racista visa entristecer as pessoas, deixá-las deprimidas. Não é à toa. Para ficar vulnerável, né? Exatamente. Não é à toa que nessa época, né, Niso, tem tanta gente deprimida. As pessoas não estão deprimidas por conta delas mesmas. O problema não está no indivíduo. O problema está no todo. Está na sociedade, está no sistema que gera esse tipo de subjetividade. E aí que uma forma de resistir é você não se deprimir. Você tentar... E como é que você vai não se deprimir? É muito difícil não se deprimir nesse sistema. Se manter lúcido, se manter com coragem. Eu acho, por exemplo, que a esperança que a gente tem que construir todo dia e que a gente constrói através das lutas, ela permite que a gente não se deprima. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de poesia, de arte, de literatura, de cultura. E aí não é cultura só tipo como as pessoas estão acostumadas a ter streamings de, sabe... Não é só ficar vendo televisão, gente. Ao contrário. Não é só ficar ouvindo essas músicas repetitivas, horrorosas. É tentar realmente voltar a ter uma relação rica com a linguagem, sabe? Ler. Ler ajuda. Livros ajudam. E qualquer livro ajuda, sabe? Um livro que faz você pensar, né? Não adianta ficar lendo só Bíblia também. Nem ouvindo os pastores recortar a Bíblia para extorquir o seu dinheiro, né? Tudo isso. É muito assunto, né? É muito problema, assim, também. Mas o ser humano é complexo, né? A gente tá sempre cercado de problemas, né? Tá sempre cercado dessas coisas e eu acho que isso aí é que leva né? A piração mesmo. As pessoas enlouquecem muito por causa disso, né? Essa quantidade de informação e tudo isso que tá em volta da gente. E a loucura, né, que você falou, essa é uma categoria boa também pra gente pensar. Porque, assim, loucura. A gente fala, então, tá todo mundo doido, né? Não é de hoje que se fala disso, né? E, na verdade, o que tá em operação já faz um bom tempo é essa coisa aí que a gente pode chamar de psicopoder. Então, é deixar as pessoas loucas. Loucura, aliás, gente, não é uma categoria estanque, é uma categoria popular. Então, pode usar o termo loucura de muitas maneiras, porque é assim que as pessoas usam. Tá no mundo da vida, no mundo da linguagem, né? É uma categoria muito aberta. E são muitas categorias, né? Pois é, então, nunca um psiquiatra vai dar um diagnóstico de loucura para ninguém. Por quê? Porque é uma categoria popular. Você vai ler, citei o Foucault hoje. Foucault também escreveu um livro chamado História da Loucura, em que ele fala do enlouquecimento das pessoas ali na passagem também do feudalismo para a Idade Moderna, lá 1400, 500, 600. Essa passagem aí de 2 séculos, vamos colocar bem expandido assim, né? E aí, o que é a loucura? A loucura é um marcador de opressão sobre o outro. E claro, isso não quer dizer que as pessoas, numa sociedade como a nossa, não fiquem transtornadas. Elas ficam. Há muita perturbação mental. Você pode realmente ficar muito transtornado. Mas por quê? Porque a sociedade cria transtornos para você viver. Muitos, diversos. E aí que eu acho que está em jogo também esse elemento aí, que é o cálculo que se faz sobre a psique das pessoas.
o cálculo que se faz sobre os afetos que elas vão sentir. Então, o cálculo sobre a psique, que é um cálculo sempre sobre afetividade e linguagem. Em outras palavras, os poderosos estão calculando sobre o ódio que o povo está sentindo. É planejado, né? Claro, o ódio é um baita negócio. Aí, eles calculam sobre o ódio porque o ódio hoje dá mais dinheiro do que o amor. O amor vai deixar todo mundo pacífico, todo mundo bonzinho, todo mundo generoso, todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo melhorar a si mesmo, melhorar o mundo. O amor não é um bom negócio para esses oligarcas patriarcais, racistas, ultrapoderosos. Veja as big techs. Veja as redes sociais. Quem são os donos disso? Esses caras sabem que energias infelizes, né? O que um filósofo do século XVII chamava, o Spinoza, chamava de afetos tristes. Isso aí até ficou meio popular também, né? Os afetos tristes, ódio, inveja. Então, a agressividade, né? Tudo isso dá muito mais dinheiro, é muito mais eletrizante e combina muito mais também com as tecnologias cibernéticas, essa sociedade da inteligência artificial e das tecnologias que avança com radicalidade a partir do século XX, mas que nasce também lá no século XIX. Então, é interessante olhar para isso, porque o ódio combina mais com esse sistema neural cibernético. Por isso que eles não querem regular, né? Também, claro. Por isso que eles não querem, não interessa para eles, né? De jeito nenhum, não interessa regular. Regulamentar nem a economia, nem a tecnologia, nem esse universo digital que tem seu funcionamento próprio, que espelha muito essa sociedade do ódio. Então, todo mundo com muito ódio, todo mundo muito deprimido, todo mundo muito triste, todo mundo querendo matar, o que as pessoas vão fazer? Vão consumir mais, né? Uma pessoa que está em paz consigo mesma consome muito pouco. Uma pessoa em paz consigo mesma nem quer trabalhar tanto, quer ficar assim na paz. Não consome, ou consome muito pouca comida, pouca droga. Começa a pensar, para que eu vou comer tanto para me envenenar? Para que eu vou beber tanto? Para que eu vou usar tanta droga? Para quê? Vou ficar aqui na minha paz, curtindo a minha espiritualidade, vou fazer uma yoga, sabe? Mas nada disso. Claro, ninguém está proibido de fazer nesse capitalismo que, em princípio, trabalha, defende a liberdade das pessoas. Em princípio, muito entre aspas, né? Ninguém está livre de fazer a sua yoga. Quer fazer yoga, faça, se diz assim, né? Mas o trabalhador que trabalha 6 por 1 não tem tempo para pensar numa... Nem tempo para pensar né? numa Exatamente. yoga. Ele nem tem como pagar por uma alimentação melhor num país como o nosso que... todos os agrotóxicos proibidos na Europa e fabricados por empresas europeias estão aqui no Brasil, né? Eles proíbem, mas fabricam, mandam pra cá, né? Então você imagina, esse trabalhador não consegue nem saber que porcaria que ele tá comendo, os industrializados, para falar só da indústria cultural da alimentação, né? Para não ficar falando da indústria cultural só da música ou da televisão e tal. Mas a indústria cultural da alimentação, o pobre trabalhador, a trabalhadora nem consegue ter tempo de pensar no que ele está comendo, porque ele não tem tempo para nada. E aí vem a grande operação do capitalismo, que é devorar o tempo das pessoas. Por isso, essa luta hoje pelo fim da escala 6 por 1 é uma luta totalmente digna. Já era a luta do século XIX, na época que o famigerado, né, Marx estava falando sobre as fábricas na Inglaterra e na Europa, ele estava falando de jornada de trabalho, porque a pessoa, para poder viver uma vida justa e digna, não é só não ter o trabalho alienado, é ter tempo para não trabalhar alienadamente para os outros, para ela poder fazer alguma coisa por ela mesma, que seja, por exemplo, poder fazer uma boa alimentação para si mesma, que seja poder ler um livro, que seja poder fazer uma yoga, que seja poder dar uma caminhada, né? Qual é o pobre que consegue cuidar do seu corpo? Que consegue fazer um cuidado com a sua saúde, um cuidado preventivo que implica qualidade de vida. Qual é o pobre que tem qualidade de vida no Brasil, né? Então, essa luta pela escala 6 por 1 é uma luta. E, aliás, eu gosto muito de fazer uma diferenciação nisso, que é a seguinte: a diferenciação entre guerra é uma coisa patriarcal. E a guerra é patriarcal e ela é diferente da luta. A luta é a luta de classes, é a luta
das mulheres, que também é luta de classes, porque as mulheres são uma classe trabalhadora. A luta dos pretos e dos negros é uma luta de classes, porque são todos trabalhadores. Então, a gente fala hoje em dia de feminismo interseccional para falar da concomitância dessas lutas. Uma pessoa que luta para acabar com a escala 6x1, para dar um pouco mais de tempo para as pessoas terem um pingo de qualidade de vida, essas pessoas estão lutando também pelas mulheres, pelas crianças, estão lutando pela vida e pela dignidade das pessoas que são marcadas pelas opressões de raça. Que é óbvio também que os 1% dos donos do dinheiro do mundo e do capital, eles não são pretos. Tem um que outro preto aí, né? Digamos. Mas ele é a branquitude. A maioria esmagadora é branco. Exatamente. E esses brancos são a branquitude. Porque eu e você, a gente pode ser branco, mas a gente não assina embaixo da ideologia da branquitude, né? Então também tem essa diferença a ser feita. E as mulheres, então, muito menos, eu acho. E as mulheres, digo, as feministas, que sempre foram abolicionistas ao longo da história, né? E por aí vai. Mas, enfim, a gente fica falando isso tudo, falando tudo, né? E a gente está falando, enfim, de transformação da sociedade, né? Sim. Ah, cara, é uma loucura. O ser humano, eu vou te falar, não toma jeito, né? Não toma jeito. Você acha que é o ser humano, assim, genérico? Eu acho que melhorou, né? Para pra pensar. Vamos pensar na Inquisição, por exemplo, né? Melhorou um pouco, né? Teve a escravidão também, o que foi ontem, o Holocausto, né? Aliás, o algoritmo deve estar adorando esse episódio aqui. Nossa Senhora. Então, não sei, eu acho que as palavras também são um problema. Esse livro que eu trouxe para você, por exemplo, o meu editor, olha o título do livro. Ninfa Morta, uma história do ódio às mulheres. Você sabe que o meu editor, o subtítulo desse livro era Fundamentos Culturais do Feminicídio. Sei. Aí meu editor disse, Márcia, não podemos colocar feminicídio no título. No título, sim. Porque a palavra feminicídio, ela não distribui nas plataformas, você acredita? Acredito. E, olha só, detalhe, o feminicídio cresce, como toda violência contra a mulher cresce, se você for olhar o mapa da violência, mas toda violência tem diminuído, apesar do Rio de Janeiro, que a gente está vivendo isso agora, a violência em geral tem diminuído no Brasil, menos a violência contra as mulheres. Detalhe interessante, né? Então, muito o feminicídio cresce, a violência doméstica, os estupros, tudo isso cresce. Mas a violência em geral, latrocínios, homicídios, tudo isso tem diminuído. Roubos, de uma maneira geral, tudo tem diminuído. Até porque, quando você começa a mexer na estrutura da desigualdade, a tendência é que a violência diminua, porque a violência é produzida também pela desigualdade econômica e social. Menos essa violência contra as mulheres. É um detalhe curioso. E aí, o tema do feminicídio, que é falado por tanta gente, ele tem sido cada vez mais falado, mas ele é um tema indigesto. E sempre foi um tema indigesto. Por que você acha? Assim, a própria palavra feminismo também é um tema indigesto. É vista com muito preconceito, né? Há muito tempo, é uma dessas palavras que apavoram, né, as pessoas. Comunismo também é uma palavra que apavora. E, na verdade, como a gente falou desde o começo, comunismo é um termo que ficou no imaginário de uma extrema-direita, que fala em comunismo para poder apontar um inimigo, para poder fazer... Não, e que não sabe nem o que é. Pede para explicar, não tem ideia do que seja. E discurso de ódio, né? Então, você cria um inimigo. Aliás, o fascismo vive disso. Colocar aqui esse parêntese, né? Porque é bom, já que a gente está num ambiente de vamos criar conhecimento e reflexão para as pessoas, né? O termo fascismo nasceu com Benito Mussolini em 19 de março em 23 de março de 1919, numa reunião em Milão, quando ele chamou uma galera para fazer, enfim, criar o seu movimento, fazendo guerra a uma gente lá que ele não gostava, que eram os socialistas, porque os socialistas não gostavam de guerra. Então, começa aí. Então, o primeiro inimigo do fascismo foram os socialistas. Porque os socialistas faziam luta de classes, os socialistas queriam direitos para todo mundo, mas os socialistas não eram nacionalistas, não tinham, então, xenofobia, nem odiavam imigrantes. Por quê? Afinal de contas, imagina, Itália do começo do século XX, os italianos estão tudo já no século XIX, foram para o sul do Brasil e para outros
outros países. E começo do século XX estão vindo para o Brasil, né? Como é que um italiano podia ter ódio de imigrante se ele mesmo era imigrante, né? Então, lembrar desse dado importantíssimo, porque o fascismo se construiu como um populismo, criando a figura do inimigo lá. E é por isso também que a gente discute hoje se essa tecnologia faria sentido de criar um inimigo à esquerda, né? E, bom, a esquerda nem precisa criar inimigos. Você pega esses 1% aí que são os donos do dinheiro do mundo e que só massacram o resto do mundo, e você não precisa criar esse inimigo. Ele tá dado, ele é o nosso algoz. Ele, assim, a gente nem pensaria em termos de inimizade, a gente pensa já em termos de um adversário, um algoz, alguém de quem a gente tem que se cuidar, porque eles estão querendo nos matar. E a mesma coisa em relação aos homens masculinistas. Hoje a misoginia se tornou crime. A gente luta por isso há muito tempo. Por quê? Porque pessoas podem alegar, podem reivindicar a lei antirracista, antitransfóbica, antilesbofóbica, mas elas não podiam reivindicar uma lei anti-misoginia. Agora tem uma lei anti-misoginia. Então, uma mulher não pode mais ser atacada por ser mulher. O feminicídio, voltando ao feminicídio, tem a ver com isso. O feminicídio começa na misoginia. A nossa cultura é misógina, a tese do meu livro é que essa cultura misógina leva ao feminicídio, leva a todo tipo de violência contra as mulheres. Você começa com uma violência verbal, que é uma violência que está nas ideias, que está no senso comum. As pessoas participam disso mesmo quem não... É que nem racismo, a pessoa participa do negócio mesmo que ela não veja. Por quê? Porque foi naturalizado. E aí começa o ciclo das violências, que são físicas, dentro de casa, aquela mulher que o cara manda ela calar a boca, aquela mulher que não pode se expressar, aquela mulher que é maltratada, então, por ser mulher, que de repente leva um tapa, de repente leva um soco, de repente é espancada dentro do elevador, que nem a gente viu durante esse ano, com não sei quantos centenas não, dezenas de socos, centenas de socos, enfim. E por aí vai, até chegar nisso da matança, né? Então, o sujeito que mata sua mulher, casos assim, vou falar de casos bem aberrantes. Pega o caso de um senhor de 70 e tantos anos que foi casado com uma senhora, que estão lá os dois com 70 e tantos anos, de repente ele resolve matar essa mulher. Pra quê? Mãe dos filhos dele, avó dos netos dele. Tô falando de um caso bem hediondo, por quê? Porque esses casos acontecem e acontecem trazendo, digamos, a prova de que os homens matam porque eles estão matando. Entende isso? É o que no meu livro eu chamo de fundamento místico do feminicídio. O cara mata porque tá todo mundo matando. Ele vai na onda, vamos dizer assim. É uma onda, cara. É uma onda. Uma onda de matança que tem que parar. E o cara mata porque ele tá se socializando com os outros homens. Porque tá todo mundo funcionando como uma espécie de apito de cachorro. Tá autorizado matar a mulher. É a forma que ele tem de se incluir, talvez, de se sentir macho, né? De uma pobreza espiritual, machismo. Nossa, Mas é isso. E aí, esse negócio é um sistema. Um sistema que é simbólico, que é linguístico, tem uma operação psíquica unindo os homens nisso. E aí você pega o cara que tá super comum, né? O cara acha que ele arranja uma namorada e que ele é dono dessa mulher. Aí... é normal, pessoas normais, pessoas como qualquer um, né? Homens, mulheres têm relacionamentos dentro do contexto da heterossexualidade, ou mesmo tem muitos homens que matam sua namorada travesti, ou transexual, ou intersexual, é muito comum. E aí as pessoas se relacionam, e é super normal terminar uma relação. Às vezes, pelos mais diversos motivos, as pessoas não querem mais se relacionar. E tudo certo, faz parte da liberdade de cada um. E o que aquele que levou o fora deve fazer? Aceitar, né? Até porque a vida segue, tem muitas outras pessoas no mundo. Mas esses homens não aceitam que uma mulher possa não desejar mais uma relação. Sendo que muitas vezes mulheres saem de relações porque já foram maltratadas, violentadas e já foram tratadas como se fossem simplesmente objetos, né? Então, os homens não aceitam isso. Por quê? Porque eles estão psiquicamente muito mal formados. Então, tem um sistema também patriarcal que cria esse homem violento, violento fisicamente, violento psiquicamente. E, na verdade, essa violência só é possível porque esse cara tem que estar muito esvaziado de reflexão.
esvaziado de afetividade. Ele não tem respeito dentro dele. Ele deve se sentir muito mal pensando bem, sabe? O cara não pode viver sem aquela mulher que ele botou na cabeça dele, que tem que ser o objeto dele, porque na verdade, tá muito vazio. Ele se sente uma M, né? Ele se sente nada. E aí ele acha que aquela mulher preenche o vazio dele. Então, é muito triste ver também. Porque o cara, assim, você vai conversar com o sujeito, não tem nada dentro dele. Só ódio. E ele só consegue sentir isso. E não é à toa que o fascismo cresce na nossa sociedade junto com esses grupos masculinistas, os chamados incels, os red pills, essas figuras todas que começaram a também capitalizar na internet o ódio e se tornaram expoentes, pelo mundo afora, não é só no Brasil, expoentes da misoginia na internet, como se a misoginia também fosse um negócio. Por quê? Porque o ódio no fascismo é um negócio e o ódio às mulheres também é um negócio e tá tudo junto. O fascismo é uma coisa de homens, isso é claro. Eu desenvolvo também essa tese em vários dos meus livros, mas também nesse livro aí que eu te dei. Ah, tô muito curioso para ler esse livro aqui. Não é um romance, né? Não, é um ensaio. É um ensaio feminista que convidativo para que todas as pessoas pensem e reflitam, mas é uma obra filosófica. Então, é uma filosofia política que discute, por exemplo, você pega lá os clássicos da filosofia política. Você pega o Hobbes, Thomas Hobbes, inglês famoso, né? O sujeito que escreveu o Leviatã. E que foi o cara, um dos mais importantes contratualistas, ou seja, aquele cara que diz assim, olha só, o Estado surge no momento em que, na guerra de todos contra todos, os homens decidem fazer um acordo para criar o Estado, para pararem de matar uns aos outros, para pararem com essa guerra e destituírem o medo da morte violenta que atormenta suas vidas. Aí eu vou lá e digo assim, tá bom, Hobbes, isso aí seria muito interessante, né? Podia estar valendo, mas para as mulheres não vale. Porque as mulheres nunca deixaram de sentir medo da morte violenta. Quando você é uma mulher, você não pode... Ontem mesmo, vou te contar um caso. Você não relaxa, né? Nunca relaxa. Ontem eu fui comprar uma bateria pro meu computador, um cabo. E aí eu fui no shopping mais próximo. E fui a pé para casa cerca de 6 horas da tarde, já estava escurecendo. Eu vi um morador de rua caminhando na minha frente, indo devagar, e ele não estava tranquilo, ele estava meio nervoso, assim. Eu desacelerei o passo, pensando que melhor ficar um pouco longe desse senhor que está com algum problema. E dito e feito, aí eu fui caminhando atrás dele, observando, e de repente, ao atravessar a rua, uma menina, uma jovem, saindo de uma escola próxima, uma garota que devia ter 16 anos, digamos, 17 talvez, ele vai para cima dela, ele agarra ela. Nossa Senhora. Isso é Higienópolis, tá? Ele bate nela e ela tá do outro lado da rua, nem os carros estão passando. As pessoas veem aquilo, ela se livra dele atabalhoadamente, apavorada e sai andando. Assim, tipo, meu Deus, o que é isso, né? E o cara sai. Aí eu pensei, você vê o que é o patriarcado, né? Esse senhor, esse pobre homem, ali numa situação de vulnerabilidade, ele se acha, apesar de todo o massacre que o capitalismo fez sobre o seu próprio corpo, ele não perdeu a noção de masculinidade tóxica. A essência, né? Tá ali, né? Então, essa produção naturalizada desse homem que acha que pode atacar a primeira mulher que ele encontra, mesmo sendo um morador de rua. Não tô querendo dizer, obviamente, que os moradores de rua fazem isso. Assim, não, você conheço vários. Tá dando um exemplo de uma pessoa. Ajudo vários, exato, mas quero dizer, ali você viu aquele sujeito numa situação de vulnerabilidade, quase totalmente autodestruído, ainda tinha um pingo de força, e esse pingo de força ele usou para atacar uma menina vulnerável na rua, uma menina jovem que saía do colégio. Ele analisou exatamente ali quem era, né? Uma menina jovem, então, mais fragilizada e tal. É isso. Então a gente tá falando disso também. Aquele homem que... Você olha, o sujeito
é um feminicida, que mata sua mulher, que é um desempregado, que sobre ele os preconceitos de classe, de raça, porque pode ser isso, né? Os preconceitos em relação à periferia. Digamos, aquele sujeito coloca todos os marcadores de opressão sobre um corpo e ele ainda vai lá e mata a mulher dele. É disso que a gente está falando, entende? E é também um problema, assim, digamos, que a gente precisa parar para pensar, porque tem toda a questão demográfica envolvida nisso, né? Quais são as populações de homens que mais matam? Quais são as populações de mulheres que mais são mortas? As mulheres negras são mais mortas nesse Brasil em que a maioria populacional é de mulheres negras, e por aí vai. Então, é um assunto tenebroso, mas tudo tem a ver sempre com o funcionamento desse sistema. E por isso, Niso, que é interessante pensar hoje também, que as mulheres estão num tremendo de um levante, numa luta, e que de uns tempos para cá a gente tem mudado um pouquinho o percentual de mulheres na política. Mulheres que eu digo não basta ser mulher, você tem que ser feminista, né? Ou seja, você tem que ter consciência da dimensão, consciência da condição feminina e da dimensão de uma mulher na vida doméstica e na vida pública. Então, as feministas são aquelas mulheres que sabem disso, que estudam isso, que se preocupam com isso e que fazem a luta por direitos das mulheres, sejam elas mulheres cis, sejam mulheres trans, sejam mulheres pretas, brancas, pardas, as mulheres negras, as mulheres das mais diversas localizações geopolíticas, pensando em geopolítica nacional, internacional, e por aí vai. Então, as feministas estão chegando na política, mas ainda é muito pouco. Depois de 2018 melhorou um pouquinho. A gente tem o fenômeno do feminicídio político da Marielle Franco, que não pode ser esquecido. Muito simbólico, né? E as mulheres começaram a se dar conta também, e as mulheres negras vieram para a luta, porque elas começaram a se dar conta que Marielle era uma figura, símbolo, que representava muita coisa. Então é disso que a gente está falando. Tem luta. E enquanto tem luta, tem esperança. E a esperança é uma coisa que você produz também na luta. Não é ficando sozinho, parado, quieto no seu canto. É você juntando com as pessoas com as quais você acredita que você pode fazer um mundo melhor. Porque também as pessoas que estão querendo fazer um mundo pior, elas também estão juntas. Porque esse mundo pior é o mundo da disputa do poder, do dinheiro e da monetização desse ódio e da politização desse ódio que está em jogo aí. Queria voltar um pouquinho lá na história do Rio, porque eu vi que você, há um tempo atrás, você se candidatou a governadora, né? Meu Deus do céu. Podia ser eu a governadora em vez do Cláudio Castro. O Gaguinho, né? Vamos chamar ele de Gaguinho, né? É engraçado, né? Eu fiquei pensando, o que será? Como é que pode um sujeito que se expressa tão mal? Ele falou, a gente foi lá. Assim, você pode falar assim, eu posso falar assim, qualquer um pode falar assim, mas os políticos, quando eles falam assim, eles demonstram a sua desqualificação para o cargo. E a desqualificação também faz parte da inversão do jogo, né? É um assunto interessantíssimo de debater. O desqualificado pega o Cláudio Castro, mas pega o Moro, sabe? Pega Damares Alves, pega o Tarcísio de Freitas aqui, pega o Ricardo Nunes. São desqualificados, eles não sabem falar, não sabem se portar, não trabalham, são figuras que trabalham para eles mesmos e seus grupelhos e sua caterva. E eles não sabem. Caterva, acho muito bom isso. É uma gente que não lê, é uma gente que não estuda, que eles não são inteligentes, eles são espertos. E são categorias, então, são qualidades de inteligência diferentes. Quem raciocina, quem reflete, quem pensa, não precisa ser especialista em tudo, mas deve saber chamar especialistas, né? O Lula, por exemplo, é uma pessoa simples, que não teve a chance de estudar. Mas o Lula lê muito, vai se melhorando e ele vai chamando assessores e pessoas que possam ajudar. É assim que um político delega bem, né? Se cerca bem. Às vezes erra também, mas digamos... Mas é outro nível.
É uma pessoa que tem uma compreensão, uma empatia e uma compreensão sobre o sofrimento dos outros que é muito interessante. Enfim, não vamos ficar aqui falando do Lula, mas é interessante olhar esses políticos desqualificados que fazem o discurso da desqualificação se tornar um discurso de potencialização política. Então, a desqualificação no discurso produz efeitos de poder. Isso aí é teoria Foucaultiana também. E aí é o grotesco, o ridículo na política. Eu escrevi um livro sobre o ridículo na política que foi publicado em 2017, que eu falava, olha só, como é que esses caras se empoderam, né? Como é que tantos deles, se você pensar, Janaína Pascoal, você lembra como que ela virou política? Alexandre Frota, o próprio Bolsonaro, Michel Temer, todas essas figuras assim antigas, Aécio Neves, faziam discursos grotescos, discursos ridículos, que davam na gente uma sensação de vergonha alheia, né? E ao mesmo tempo iam ocupando espaço na cena, iam se capitalizando politicamente, e iam se tornando cada vez mais importantes e cada vez mais votáveis. Donald Trump é isso. Ele faz só isso. É um fenômeno, assim, inacreditável. Então, assim, tem muito isso, né? Lembra quando as pessoas votavam de protesto no Tiririca, por exemplo? Votavam contra elas mesmas. Exatamente. Que protesto é esse? Pois é. Não? Mas votavam nessas figuras que tinham essa aparência de palhaços, assim, palhaço é uma profissão digna. Mas essa gente que usa o ridículo não é palhaço. Essa gente usa a ridicularização para confundir a nossa cabeça, para perturbar o eleitor e, ao mesmo tempo, hipnotizar esse eleitor e fazer com que ele tome uma atitude sem raciocinar, que é votar em quem não o representa. E, ao mesmo tempo, tem as identificações, claro, né? A identificação de uma pessoa que tem uma personalidade autoritária com um líder autoritário, um líder fascista. Isso também, se a gente desce as bases assim do funcionamento da psique humana, tem umas situações muito tristes para se analisar, porque o sujeito que se submete a um líder autoritário, ele se põe numa posição masoquista e, ao mesmo tempo, ele constantemente, ele é a figura também, é o puxa-saco, né? Ele puxa o saco de quem está em cima, espezinha quem está embaixo e vive uma relação sadomasoquista na sua vida. É muito triste isso, porque é difícil também você acordar a pessoa, livrar a pessoa disso. Tem que ter muita vontade de ser uma pessoa melhor, de sair disso. E muitas vezes a pessoa não tem a chance de acordar para perceber isso. Não tem como, né? Então, a desqualificação é um fato. O Cláudio Castro é altamente desqualificado. Não sabe fazer políticas públicas. Não sabe nem falar. E não sabe fazer nada de bom para as pessoas. Então, eles têm um discurso pronto, por exemplo, vamos vender tudo, né? Esse discurso neoliberal da privatização. Então, eles sabem falar privatização. Então, eles vão privatizar tudo. Sai vendendo para os seus amigos aquilo que seria a coisa pública, as empresas públicas. E isso funcionou muito nos governos de direita, o do golpe, do Temer, e depois o do Bolsonaro, de extrema direita, né? Não é só direita. E, bom, está provado em vários países que privatizar não adianta, tem que estatizar. Fernando Henrique privatizou muito também, né? Então, o neoliberalismo é isso, privatiza para facilitar a vida de determinados ricos, de determinados grupos, para entregar a coisa pública a preço de banana para quem vai se dar muito bem com isso. Mas, enfim, e o povo sai perdendo sempre, né? Só que na política também fica muito claro que esse neoliberalismo ele precisa, né, do Estado operando para essa meia dúzia de ricos. Então, essa meia dúzia de ricos sequestra o Estado. Contudo, no Brasil, não são só os ricos. Na época do Bolsonaro, a gente viu essa galera oligárquica, rica, ruralistas, donos de latifúndios, donos de grandes empresas, se associando com crime. Então, as milícias, a sociedade entre esses ricos e as milícias e os meios de produção das mercadorias, inclusive da mercadoria midiática, que é a informação, tornou as milícias também muito mais ricas, né? O Cláudio Castro, por exemplo, ele já foi denunciado na ONU, na Corte Interamericana de Direitos. Agora, né? Sim. Com esse episódio.
E ele deve ser julgado por crimes contra a humanidade. Agora- Mas ele vai ser julgado também por outros motivos eleitorais, pelo TSE, talvez se torne inelegível, né? Talvez seja cassado. Então, o Rio de Janeiro também é aquele lugar. Eu fui candidata lá, só para finalizar isso, numa época muito difícil, em 2018. Eu já tinha me tornado assim, uma figura meio central, porque eu tinha escrito um livro chamado Como Conversar com um Fascista e tinha levantado pela primeira vez no Brasil o tema do fascismo como uma tecnologia política que estava sendo usada já desde 2014 com a criação do MBL, que eram os agitadores fascistas que estão aí agitando até hoje, né? Chegaram também a cargos importantes, vereadores, deputados estaduais, Povo federais. agradável, né? Um povo super astral, assim. Essa gente me atormentou em 2018, que você não faz ideia, e até Imagino. hoje. Eles fazem Imagino. lawfare contra mim, eles me processam. Vivem me processando. Nunca ganham, mas eles dizem nas redes que eles ganharam. Porque aí eles também capitalizam dizendo, vencemos aquela feminista, comunista, abortista, bruxa e aquela coisa toda, né? Nossa No fundo, eu sou só uma filósofa e eles não gostam que eu sou uma pessoa que faço análises, né? Eles ficam, assim, muito irritados e tal. E, enfim, faz parte, né? Mas, enfim, só para levantar esse aspecto. Então, eu fui candidata naquela época num contexto muito difícil. Eu tenho um interesse em política, na análise política, porque sou uma professora de filosofia e uma pensadora, enfim. Mas tenho também muito interesse em ver avançar a luta feminista na política, a luta das mulheres. Eu acho, por exemplo, que as mulheres deveriam governar. E é isso que eu tenho falado para as Vou minhas... te falar, o mundo seria muito melhor. Certamente. Posso te garantir. Isso também é uma longa discussão que provavelmente não vai dar tempo da gente discutir muito hoje. Mas, para mim, é um foco. Produzir uma sociedade feminista, ecossocial feminista, ecossocial tecnofeminista, cyberfeminista. Porque a gente também não vai poder negar que assim, precisamos defender o mundo, a natureza, a ecologia, as florestas, os biomas, a vida das pessoas, recriar a nossa vida urbana e rural à luz de políticas ecologistas, mas a gente também não vai deixar de ter inteligência artificial, sabe? Então, como é que a gente torna essa relação entre meio ambiente e mundo tecnológico sustentável? Para mim, é uma questão, né? Uma coisa que a gente não vai poder deixar de lado. E quando eu fui candidata, eu fiz campanha no Rio de Janeiro e eu entendi uma coisa. As pessoas... Ali é o domínio do medo. Maquiavel, velho, pensador, lá de 1500 e poucos, ele publica o famoso livro do Príncipe, né? O Príncipe. E lá ele fala assim, quando um governante... Não o Pequeno Príncipe. Exatamente. Né? E quando Maquiavel fala do príncipe, lá no Príncipe ele diz assim, quando um governante não pode ser amado, ele deve ser temido se ele quiser continuar no poder. Então, as políticas do ódio são também as políticas do medo, políticas terroristas, políticas do pavor. Manipulação, exatamente. Vai no terror, vai no... E aí as pessoas dizem, como é que o Cláudio Castro conseguiu ser tão votado e ser eleito no primeiro turno? Ele que ficou no lugar do Witzel depois, que era um sujeito também, deixa pra lá, que foi destituído pelo Bolsonaro naquela época. O Rio de Janeiro é totalmente dominado pelas milícias na política. Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Gente, aquilo lá tá tudo, como eles dizem, dominado. Agora, claro, ninguém tá livre numa democracia de querer fazer política lá e de tentar se candidatar e se eleger. Os partidos lá, políticos lá também vão muito mal. Bom, mas o que eu aprendi? Como é que as pessoas votam no Cláudio Castro? Elas votam acabrestadas. Só que o cabresto hoje não é um cabresto como era antigamente, né? Amarra as pessoas e leva. Ainda existe muito isso no Brasil, né? Mas, ou então a compra de votos, que também existe, dá 100 contos ali. Muita gente fazia isso, tem isso no Brasil. Dentadura, né? Isso precisa ser dentadura, televisão, Um caminhão de tijolo, tênis, exatamente. Tem 1000 jeitos de comprar voto. Óbvio, né, que isso precisa ser denunciado. É ilícito, é inconstitucional e é também ofensivo ético-politicamente, moralmente, porque abusar de uma pessoa é uma coisa horrorosa, abusar do voto de uma pessoa, abusar da liberdade que uma pessoa tem de escolher aquilo que a representa é uma coisa hedionda, é que nem esses que ficam vendendo Deus, né? Bom, mas o que eu aprendi? Que o cabresto hoje é o revólver.
eu estava fazendo campanha, digamos, em uma avenida lá de um bairro importante do Rio de Janeiro. Não vou citar nomes para não levantar problemas para os moradores. E aí eu perguntava assim, eu ingênua, né? Perguntava assim para as pessoas que estavam mais acostumadas a fazer campanha: gente, vamos ali conversar com aquela pessoa, entregar o nosso santinho? E as pessoas diziam: não, Márcia, ali não dá. Porque aquela rua ali já é dominada pelo fulano de tal da milícia tal. Então eles já sabem quem eles têm que votar. E se eles não votarem, se a urna eletrônica deles não tiver o número necessário para eleger o fulano, vai rolar, cabeças vão rolar. Então, as pessoas, isso já está, digamos, tecnopoliticamente organizado. O sujeito que mora, que vota numa zona eleitoral, ele já está mapeado para votar de uma determinada maneira. E, claro, tem um contingente de pessoas que não vão votar, mas a grande maioria tem que votar. Então, todo mundo tem que fazer campanha para um determinado fulano. Aí ele se elege para a Câmara de Vereadores da Baixada Fluminense, para a Câmara de Vereadores da capital. Ele se elege para a Assembleia Legislativa. Ele se elege também quando se trata de ir para Brasília. Então, gente, é tenebroso. É bandidagem pura na política. Talvez por isso tanta essa coisa com o voto impresso, que é uma forma que tem de você controlar mais de você ainda. ter a prova, né? E de bagunçar a urna eletrônica, porque ela pode se tornar não tão fácil de controlar, né? Tem muita mudança das pessoas, mas é por aí a coisa. Então a gente entende que é gravíssimo o que acontece lá, e agora tem todo esse espetáculo para se tornar conhecido, mais conhecido, para dizer: eu ajo com força, eu mato, prendo e arrebento. É a política do que eu chamo nos meus livros de macho limítrofe. Então, aquele que chega berrando, quebrando a placa da Marielle, que diz, que elogia o Ustra, que se torna governante, presidente, deputado, enfim, e que depois, se as pessoas forem cuidadosas e investigarem, vão ver que essa gente comete muitos crimes. Vamos pegar um exemplo aí do TH Joias, né, famoso, que foi um deputado preso lá no Rio de Janeiro. Que tem a foto dele lá com o Gaguinho, né? Tem foto dele, exatamente, com o Cláudio Castro. E é isso, sabe? É disso que a gente está falando, dos sócios entre eles. Então, os chefes de facções, chefes do Comando Vermelho, por exemplo, que foram o alvo. Agora, os chefes não foram o alvo, né? Aliás, não tinha alvo. Na verdade, os chefes saem e entram do presídio conforme seja necessário, apertam a mão do secretário de segurança conforme seja necessário. Tá tudo explícito. Isso aí não sou eu que estou falando. Isso aí está dado nas redes sociais, nos noticiários. Tá a céu aberto, todo mundo viu. Tem gente, jornalistas falando tudo isso a toda hora. Então, quem é que não quer ver, sabe? Eu só fico com pena da população do Rio de Janeiro, porque eles estão, assim, é gente amedrontada, gente sob um regime de terror de Estado, de terror miliciano, que não tem o que fazer, que não tem como se proteger. E sendo preto e sendo pobre e morando na favela, tá condenado à morte. Nossa, é uma vida, assim, imagina, cara. É um horror, é um mundo paralelo, né? Você deve ter lido Abusado. Você leu Abusado, do Caco Barcelos? Então, pois Ele conta a história do Marcinho VP, né? É um mundo à parte. E ali, num bairro de elite do Rio, né? Você passa todo dia de carro ali, e quando você cruza aquilo ali, é um outro mundo, com outras regras, com leis absurdas, e a grande maioria trabalhador, gente humilde, trabalhadora. E sustentados pelos políticos que estão lá ganhando, sei lá, milhares de reais nos seus cargos eletivos, eleitos assim na base dessa ignomínia toda, dessa corrupção endêmica da sociedade. E você acha que essa história do Rio, porque foi assim, coincidência, né? Depois que rolou essa coisa lá do Lula com o Trump, que o Lula, né, deu uma decolada boa na popularidade, realmente foi incrível a habilidade dele, né, de como... Você acha que isso foi uma troca de pauta, assim, vamos, porque provavelmente essa ação já devia estar sendo planejada, né? Então, claro que sim. Inclusive, na sexta-feira, eu acho, anterior, Eduardo Paes, que também é sócio, estava com o governador, eles são sócios,
Sócios na coisa política, que é também a coisa do crime, é a coisa também da omissão quando vem ao caso, é a coisa da participação quando vem ao caso, é a coisa da proteção. A Assembleia Legislativa está cheia de gente desse tipo, que ampara, né, esse tipo de providência. E aí, claro, Lula e Trump. O aperto de mãos, o encontro entre Lula e Trump, essa simpatia que rolou ali entre eles, foi altamente nefasta para os setores da extrema-direita no Brasil. Foi devastador, né? Exatamente, porque o jogo narrativo que o Eduardo Bolsonaro, pago pelos cofres brasileiros, né, para agir, fazer guerra e terrorismo contra o Brasil lá nos Estados Unidos, deu errado. Por quê? Porque Trump é igual a Bolsonaro, porém Trump é mais inteligente e é interesseiro. O que ele quer é ganhar dinheiro. E nessa hora ele vai ganhar dinheiro com quem está ganhando. O jogo político é esse. O negócio é grana. É tipo Eduardo Paes, vai com quem tá ganhando. E aí trai quem tá perdendo. E assim vai. Então, o Eduardo Bolsonaro, né, parceiros, caterva, eles gostariam que o Trump fosse mais ideológico. Mas o Trump não é tão ideológico. Ele é um fascistão clássico, mas ele vai na onda de quem tá ganhando. Se ele puder negociar com o Brasil, para ele tanto melhor. Porque o que é o Brasil para ele? Brasil é uma plantação onde ele vai poder continuar os seus extrativismos. É um homem de negócios. E colonizador como um homem de negócio. Sim, colonizador. Sim. Ele não está nem aí para Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse um presidente agora que oferecesse a ele as mesmas coisas que o Lula, estava tudo limpo. Então, primeiro que os bolsonaristas têm que perder esse narcisismo. Eles devem estar assim numa crise de ferida narcísica, de não estão entendendo como é que isso aconteceu, mas é isso, é jogo de poder e jogo de cintura ali para resolver problemas econômicos. A gente sabe que esses arranjos foram feitos na base de grandes empresas, de setores da economia, do mercado, que estão interessados em resolver, sobretudo, a questão do tarifaço. Bom, mas aí o Rio de Janeiro corta, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro sempre foi um laboratório no Brasil. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é altamente simbólico no território brasileiro. Então, o Rio de Janeiro foi capital. O Rio de Janeiro é a corte. Até hoje, o Rio de Janeiro tem aquela bossa, né? Por mais que tenha sobrado muito pouco, o Rio de Janeiro ainda é um sonho turístico, é um sonho de beleza, é uma das cidades mais... extremamente carismática, né? Com uma energia, né? Porém, tudo isso vem sendo destruído paulatinamente desde a época da ditadura militar. Enfim, desde que se criou Brasília para ser capital e a ditadura militar foi destruindo tudo. E os militares e as milícias e tudo que foi acontecendo no Rio de Janeiro nos fazem saber isso. Aí, claro, nesse momento, qual é o laboratório? Vê se cola ali no Rio de Janeiro, mata esse monte de gente de maneira espetaculosa, esses corpos todos, esses desaparecidos, aproveitam para matar gente que eles não gostam, para a matança racista, a matança burocrática, a matança espetacular. É uma matança de gente que rende muitos lucros, né? E, sobretudo, esse lucro político. Os importantões da cena, que estão fora da cena, estão bem escondidos. Quem pôde, escapou. Muitos já estavam escondidos. Todo mundo sabe que os grandes bandidos não moram ali na favela, naqueles casebres, naquelas casinhas. Lógico que não. Tem um que outro ali, mais ou menos, assim, que está crescendo. São gerentes, né? E por aí vai. Então, essa cena, e aí dizer, o governo federal não faz nada por nós, o Rio de Janeiro está sozinho. É uma grande encenação limítrofe para criar um contexto de ódio ao governo federal. Mas quem cuida da polícia militar é o governo do Estado. Pois é, e o governo do Estado vai fazer esse jogo cênico e retórico, essa construção de narrativa, se fazer de vítima, como o Tarcísio vai fazer aqui também. Não duvidem que daqui a pouco rola uma coisa dessas aqui em São Paulo também, e no Rio Grande do Sul, e em Goiás, e em todos os estados do Brasil, para justamente detonar esse governo federal, que é um governo que ousou mexer, propor uma novidade no campo da tributação brasileira, uma básica reforminha aí proposta. É um governo que chegou e disse, olha, prometemos, somos do Partido dos Trabalhadores, prometemos coisas para os trabalhadores. E aí, né? Então, esse governo precisa ser destruído
pelos algozes, enfim, da democracia, porque esse governo tem defendido a democracia através da defesa dos direitos dos trabalhadores. E, claro, no jogo de poder, o que essa gente tem da extrema-direita? Tem ódio para vender, né? Matança e morte, e essa solução brutal que não soluciona nada. E não soluciona não é porque esses caras tenham tentado solucionar. Gente, eles não estavam tentando solucionar o crime organizado. Isso foi feito pela Polícia Federal aqui, com a história da Faria Lima em São Paulo. Não morreu um. Ninguém morreu. E muita coisa foi apreendida. Então, o que está em jogo agora? Fazer a cena de que preto e pobre é bandido, e de que os favelados são bandidos, que os periféricos são bandidos, criminalizar, continuar criminalizando hip hop, a cultura da periferia, a cultura corporal também, as roupas, o jeito de se vestir, o jeito de falar da periferia, criminalizar toda essa juventude negra para poder matar à vontade, para fazer espetáculo para racista branco e para que os donos do poder continuem nessa indústria da matança. E a gente sabe, né, gente? O menino que tá lá com uma arma na mão, ele não viajou para comprar aquela arma. Esse menino que foi ali capturado naquele jogo, que foi educado e criado para ser um bandido, entre aspas, esse menino passou por uma escola do crime que não foi ele que inventou. Então, contra essa escola do crime, a gente tem governantes que deveriam fazer escolas para que jovens da periferia não sejam cooptados pelo crime. É óbvio, tem tantos especialistas hoje em segurança pública sugerindo tantas medidas alternativas, não violentas, para que a gente possa, em um tempo de 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 50, não ter mais esse tipo de coisa no Brasil. Mas aí, Cláudio Castro vai perder o seu mercado. E aí? E é um mercado e tanto, né? E aquela coisa, você vai fazer escola, educação? Não. Escola faz pensar, faz a pessoa questionar, reivindicar. Isso eles não querem. Exatamente. Né? Isso aí. E agora, só falar uma coisa assim, bem amena. Nós somos colegas, você não sabe, talvez, do Blog Log. Lembra do Blog Log? Blog Log, não. Você não lembra? Porra. Ai, gente, eu sou horrível. O que é o Blog Log? Blog Log era um portal de blogs da Globo.com. Eu escrevi lá? Onde tinha blogs de várias celebridades. Meu pai estava lá, eu fazia parte do Blog Log. Muita gente. Eu também. E você fazia parte. Eu me lembro que você falou, gente, eu tô saindo daqui porque não tá atendendo ao meu... Não é o lance aqui, está indo para um público muito... Será que era na época que eu fazia o Saia Justa? Era. Ah, tá. Então eu escrevia lá um pouco. Tô começando a lembrar, eu tinha um bloguinho chamado Pink Punk. Não lembro o nome, mas acho que era esse. Era um portal de blogs. Era na época dos blogs, né? E você escrevia lá no blog também? Escrevia. Eu tenho muita dificuldade com essa coisa de escrita imediata. Por exemplo, agora eu estou escrevendo um artigo por semana para uma revista do ICL que chama Liberta. Você tá no ICL, né? Nossa, adoro ICL. Então, aí eu tô fazendo... O Eduardo é uma figura, né? Maravilhoso. Não, ele vai ficando nervoso, as veias aqui, né? Ele vai ficando apoplético, ele é muito engraçado, cara. Ele é um cara de uma inteligência. Muito, ele é realmente privilegiado em termos de inteligência. E é uma pessoa de muito bom coração. É gente boa, eu gosto dele. E eu faço com a Juliana Baroni, que é casada com ele. Sim. A ex-Paquita, né? Então, ela já foi Paquita. E ela é hoje uma diretora, né, de documentários tão interessante, uma bela atriz e uma pessoa ótima. E a gente faz um programa que chama Precisamos Conversar. Ela, uma cantora maravilhosa chamada Açucena e também uma influencer chamada Sarazara. Então, nós 4 ficamos lá batendo papo, falando de tudo, é muito legal. Mas aí eu escrevo um artigo para essa revista toda semana e escrevo por mês um artigo para Revista Cult, que aí já é um artigo mais filosófico, assim. E aí, tudo bem, eu gosto muito de escrever, fico lá escrevendo meus livros, é a minha vida, né? Mas eu tenho dificuldade de escrever todo dia essa coisa muito rápida de análise social. Por isso que eu não sou uma jornalista típica, né? E, quer dizer, faço um jornalismo cultural em função dessas escritas todas, mas eu não venho da faculdade de jornalismo, né? Eu estudei artes e estudei filosofia, depois fiz mestrado e doutorado em filosofia. Mas então eu também não tinha facilidade de ter um blog, tá toda hora naquela interação. Hoje no Instagram, por exemplo, eu de vez em quando
faço um texto ali. Mas eu não gosto nem de aparecer todo dia e ficar lá naquela gastura de dar opinião sobre tudo, sabe? Embora muitas vezes eu guarde a minha opinião para mim, porque eu fico pensando nas coisas que eu vejo, obviamente, né? Mas tem também, acho que, isso que a gente chama de infodemia, né? É muita é isso? coisa, Que é muita. isso? É a epidemia de Entendi. informação, né? É demais, né? É uma... muita coisa. É muito louco Então, isso. eu aprecio assim, um pouco de silêncio, mas eu acho muito legal a gente poder mostrar um livro. Eu repasso muita coisa que eu acho também muito importante, então eu faço uma espécie de curadoria de assuntos assim que eu acho que são relevantes para as pessoas. E para a gente, enfim, usar de uma maneira lúcida e boa e democrática essas redes, já que elas nos usam, né? Porque a rede social faz você trabalhar de graça, consumir o que você não quer e vender a você mesmo como se você fosse a mercadoria. Então, você fica ali trabalhando, produzindo e reproduzindo e se reproduzindo e tornando o dono da rede social rico, né? Então, tem que tomar cuidado com essa escravização sistema digital. capitalista típico, né? Então, escravização digital. Tem muita gente que está, além de tudo, viciada nesse processo. Muita gente idosa, muita gente jovem. E nós precisamos saber ficar longe disso também para ter outras experiências de vida, né, gente? Então eu fico lá, eu pinto, desenho, escrevo, ilustro livro, fico lá fazendo várias outras coisas que não cabem nas redes sociais. E, enfim, mas tô de boas, né? Com o tanto que eu me expresso hoje, já tá de bom tamanho para mim. Nossa, você se expressa, hein? Vou te falar. Eu sou professora, né? Professora é um bicho, quando você liga assim, vai. Isso, né? É muito bom. Não, então, para escrever 300 páginas também, ou 600, ou 400, ou 500, você também tem que estar com a sua articulação, né? Tem. Tem que estar lá lendo, escrevendo, entendendo, pesquisando todo o tempo. Você tem que estar animado mentalmente. E certamente não é porque você está viciado em rede social que você consegue isso, né? Acho que pelo contrário, né? É, o contrário. Não é verdade? É o contrário. Curiosidade, um livro. Quantas páginas tem esse livro aqui? Acho tem que 300. 300, né? O manuscrito dele, quantas páginas tem que ter? Em Word? Eu acho que umas 150. Sério? É. Achei que fosse mais. Ele ficou com uma... Não, em geral, ficou o dobro do tamanho, né? Ah, tá. Então, mas assim, esse livro aí eu demorei... Isso me ele anima. junta minhas teses, viu? Sei. Ele junta minhas teses de 20 anos. É o livro mais elaborado sobre a questão do ódio às mulheres que eu poderia ter escrito. Porque eu pesquisei muito e, ao mesmo tempo, criei assim, uma linguagem que tem uma certa exigência para reflexão, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é desafiador e interessante. E eu tento também traduzir para as pessoas para que elas consigam as duas coisas. Compreender e se tornarem mais ricas do ponto de vista epistemológico, porque a gente precisa conhecer mais, precisa das categorias, precisa dos conceitos. A gente não pode... Você pensa num conceito aí, por exemplo, que ficou muito na moda, que circula muito, o conceito de necropolítica. Todo mundo fala em necropolítica, né? Sim. Não se falava em necropolítica antes do Achille Mbembe, que é um pensador africano, que escreveu um livro com esse nome. Então, eu fiz muito isso aí no meu livro. Eu levantei várias palavras, assim, que não são conhecidas, mas fui traduzindo para que as pessoas entendam. A própria palavra feminicídio, ela começou uma luta de feministas de língua inglesa, Canadá, Estados Unidos, África do Sul. Elas começaram a discutir o termo feminicídio nos anos 70. No Brasil, o feminicídio só virou um assunto, lei e tal, entrou assim como categoria legal em 2015. Nossa Senhora, foi ontem, né? Foi ontem. Então, é uma palavra que ainda apavora, mas a gente tem que falar disso. Aí, falar do ódio às mulheres, que é misoginia e feminicídio, e violência contra as mulheres, é isso, né? Mas a gente precisa botar essas palavras em cena, porque as pessoas entendam. E, a partir daí, vamos discutir, né? Com as palavras de todo mundo. Nossa, tô muito curioso, ó. Ninfa Morta, Editora Planeta. Tô curioso, quero uma dedicatória. Uma história do ódio às mulheres. Muito legal. Pô, Márcia... Que as mulheres todas conhecem na pele. Tem mais isso, né? Imagino. E os homens... Sem exceção, né? E os homens também conhecem, porque todo mundo tem uma mulher na família, uma amiga, uma que irmã, já passou, uma irmã que já passou por poucas e boas. E tem muito homem também que já praticou violência. Então é bom para eles lerem isso aí também. Se todo mundo que sabe o que é violência contra as mulheres ler meu livro, vai virar um best-seller, sabe? Tomara, né? Olha,
Né? Seria bom. Lançou há até, pouco tempo? Tá lançando. Dia 11 de novembro, lança no Espaço Cult, às 19 horas, que é o espaço da revista Cult, que fica na Praça Santo Agostinho, número 70. Ai, que ótimo. Pô, Márcia, que papo maravilhoso. Tinha uma pauta aqui gigante. E... Desculpa. Não, desculpa não, pelo contrário. Já cheguei conversando com Não, você. não, você não tem que pedir Obrigada desculpa. pelo tempo. Você é a convidada dos sonhos. Obrigada pela escuta. Muito Imagina, obrigada. um prazer enorme. Obrigada. Sou muito seu Prazer fã e pra mim. que incrível o seu trabalho. Muito obrigada. Parabéns. Olha só, dá suas redes aqui. Já que você é tão engajada nas redes sociais, na na internet. verdade, então, na verdade, hoje em dia eu só tenho o @Márcia Tiburi, que é do Instagram, sabe? Uhum. E aí a gente faz lá no ICL esse Precisamos Conversar, que é terça-feira às 19 horas, que vai reprise, mas fica no YouTube também. E também tem eu escrevo esse artigo, né, na revista do ICL, que é a Liberta, que aí também é para os assinantes, né? Enfim, mas no Instagram todo mundo me acha, porque ali eu fico divulgando as coisas. Esse sobrenome Tiburi aqui, que origem tem? Italiano. Olha só. O primeiro Tiburi foi uma criança órfã, que foi adotada dentro de um cestinho em Verona. E lá dentro tinha um pedacinho de papel no qual estava escrito Tiburi. E aí batizaram meu bisavô de Pasquale, porque era Páscoa, Emanuele, porque era o rei, Tiburi. E ele foi trazido para o Brasil quando era criança, foi para o sul. Então é esse o nome. Eu escrevi um romance em cima dessa história. A gente escreve romance sempre em cima das novelas familiares, né? Então, que interessante. Que interessante. Olha só, o nosso zoológico é um zoológico humano. Todo mundo sem... É que nós somos animais, né? Bom lembrar. Eu Né? acho bom. Grandes primatas. Se você não fosse um animal gente, que bicho você seria? Que todo mundo se identifica com um bicho, né? Eu queria ser uma onça. Uma onça? Belo animal. Eu queria ser uma onça. Nas cosmogonias e cosmologias ameríndias, a onça é o animal mais evoluído do planeta. É o mesmo, jaguar. Nossa, é um bicho lindo, então, né? eu tô espero estar no meu devir jaguar. Eu adoro felinos. E nós, sabe o que a gente é? Em várias dessas cosmologias, a gente é macaco de onça. Macaco de onça? A gente é mesmo, né? A onça é um bicho incrível. Eu já desenhei uma onça. A onça é demais, eu adoro onça. Eu adoro onças, acho um bicho lindíssimo. Tigre, onças, felinos de grande porte são... Mas a onça na nossa psique brasileira, assim, no nosso imaginário brasileiro, além de tudo, tem essa história, né? Se a gente quer evoluir, a gente tem que evoluir para ser onça. E tem onça no Brasil, né? Onça é um bicho, né? E a onça, tem vários tipos de onça, e a onça precisa de floresta para viver. E a onça precisa de um habitat. E a onça é espiritualmente superior a nós. Então, respeito às onças. Você falou sem pensar, né? O bicho que me veio. Então imita uma onça aí pra gente ver. Não sei. Não, eu não vou conseguir. Não pode. Não, aqui você tem que imitar um bicho. É mesmo? As pessoas, quando vêm aqui e elas gostam do porco, elas fazem... Fazem porco. Teve um que falou camaleão. Eu desenhei uma onça. Eu tenho um livrinho infantil que eu ilustrei, que chama Tem Penetra na Floresta, e lá tem um retrato de uma onça que eu fiz. E aí, eu me lembro da minha filha, quando era criança, que tinha aquela fase que a gente faz as crianças falarem os bichinhos, né? Então você diz, imita... Eu me lembro dela imitando o avestruz, era a coisa mais bonitinha do planeta, uma onça. Acho que ela não imitava uma onça, não. Não tinha ensinado, não. Mas eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir fazer. Você não vai conseguir de mim essa expressão. Eu não consigo cantar, não consigo... Só no chuveiro. Não consigo. É muita expressividade. Você tem que ser atriz para conseguir um negócio desses. Eu não consigo decorar texto, sabia? É mesmo? É. Ponto eletrônico, quando for assim... Não, então. Também não uso ponto eletrônico. Eu sou cheia de mania. Eu vou quebrar um galho para você, então. Onça cheia de mania. Você quer imitar uma onça para mim? Isso é uma onça, cara? Não deixa de ser. Da mesma família. Né? Eles dizem que você é um gatinho. É um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Querida, obrigado demais. Obrigada a você, gostei da sua onça. Eu não conseguiria.
Tem a jaguatirica também, que é um bicho lindo, né? É uma oncinha, né? É uma oncinha muito brava. Ela é né? brava. A jaguatirica É. Jaguatirica é... Obrigada, viu? Imagina, Você um prazerzão. ótimo. Muito obrigada. Obrigada pela escuta. Você foi muito generoso nessa escuta. Imagina, um prazer. Obrigada. Obrigado também você que nos acompanhou aqui. Fica sempre de olho aqui no Nisológico, você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima.